Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, minhas redes digitais, @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Se digitar Paulo Roberto Maciel, Maciel também chega lá, ok? Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 27 de dezembro de 2025, sábado, dia de São João, apóstolo e evangelista. É o terceiro dia também da oitava de Natal de Jesus Cristo, hein? O ano litúrgico é o A e a cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando com este lenço no pescoço. Eu sou leitor e animador litúrgico em Colatina, na Igreja Católica Catedral. No rito desta missa temos a missa própria, com o prefácio do Natal e ainda o ofício da festa. Primeira leitura, leitura da primeira carta de São João, capítulo 1, versículos do 1 ao 4. Caríssimos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, de fato, a vida manifestou-se e nós a vimos, e somos testemunhas, e a vós anunciamos a vida eterna, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos para que estejais em comunhão conosco, e a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria fique completa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial, Salmo 96 na Bíblia Vulgata, ou 97 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1 ao 2, 5 ao 6, 11 ao 12, refrão 12a. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Repitamos, ó justos, alegrai-vos no Senhor. Deus é fiel, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Uma luz já se levanta para os justos, e a alegria para os retos corações. Homens justos, alegrai-vos no Senhor, celebrai e bendizei seu santo nome. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Repitamos, ó justos, alegrai-vos no Senhor. Vamos agora ao Evangelho escrito por São João, capítulo 20, versículos do 2 ao 8. Primeiro a aclamação. Aleluia, 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 aleluia. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, vos louva o exército dos vossos santos mártires. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos.
No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Bem, vamos à explicação dos textos bíblicos no dia de São João, apóstolo de Cristo Jesus. Cristo certamente está alegre no céu porque estamos falando do seu discípulo mais novo. Estamos falando bem, né? São João foi apóstolo de Jesus e a ele é atribuída a autoria tanto do quarto evangelho quanto de 3 cartas do Novo Testamento e ainda do Apocalipse. Era filho de Zebedeu, irmão de Tiago Maior e discípulo de João Batista. Foi um dos primeiros a seguir Cristo, apresentando-se sempre bem próximo do Senhor, inclusive em cenas nas quais nem todos os membros do grupo dos 12 estavam. Fala-nos da pré-existência do Verbo e de sua encarnação. Vemos isso no prólogo do seu Evangelho, João capítulo 1, versículo do 1 ao 18. E no trecho da primeira leitura de hoje, versículo 2. Jesus é o ápice da manifestação e da revelação do Pai eterno. Além disso, dá-nos uma alta definição da divindade antes nunca anunciada. Deus é amor. 1 João, versículo 8 do capítulo 4. No texto evangélico proposto para a liturgia deste dia, na cena da ressurreição, chama-nos a atenção a atitude e a consciência de São João. Ao ver o túmulo vazio e as faixas de linho enroladas, apesar da incredulidade de Pedro, o discípulo amado viu e acreditou. Versículo 8c. Neste tempo de Natal, somos convidados a ter a mesma postura de São João. Ao contemplar o presépio em meio à simplicidade e à vulnerabilidade da cena, reconheçamos que nossos olhos contemplam a salvação, ou seja, o Filho de Deus encarnado, Jesus Cristo. Vamos agora a outras informações. São João Evangelista, temos aqui mais informações sobre ele. Filho de Zebedeu, irmão de São Tiago Maior, discípulo de São João Batista, junto com Santo André, foi dos primeiros a seguir Nosso Senhor Jesus Cristo. De acordo com o site RS21, João foi o único apóstolo que esteve com Jesus até a sua crucificação, e ele é conhecido como o discípulo que Jesus amava. O santo era filho de Zebedeu e irmão de Tiago Maior, também apóstolo. Foi pescador, assim como seu pai. João, junto com Tiago Maior, Pedro e André, era um dos 4 discípulos que mais participavam do cotidiano de Jesus. Ele foi encarregado de muitas missões
e esteve presente em quase todos os momentos de Cristo narrados na Bíblia. Participou da última ceia e de toda a paixão de Jesus. Sendo o único, na hora final, na cruz, Jesus lhe confiou a tarefa de cuidar de sua mãe, Maria. Depois do Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora, João pregou em Jerusalém, segundo as informações que a Igreja Católica possui. Ele pregou em Jerusalém e seguiu com Pedro para Samaria. Posteriormente, foi viver em Éfeso, levando consigo Nossa Senhora. Nesta cidade, João acabou sendo o mentor de muitas igrejas no início da evangelização cristã. Porém, no império de Domiciano, o apóstolo sofreu forte perseguição. Ele foi preso e jogado num caldeirão de óleo fervente, saindo ileso, vivo. Foi então exilado na ilha de Patmos, na Grécia, onde escreveu o 4º evangelho, o Apocalipse e 3 epístolas aos cristãos. João morreu com cerca de 100 anos, depois de muitas perseguições. O evangelho que escreveu mostra Jesus em comunhão e meditação, e não apenas em ação, como os outros. O site do Vaticano também nos traz uma biografia de São João. João se autodefine no evangelho que escreveu como o discípulo que Jesus amava. Ele assume uma das funções mais importantes na história da salvação, além naturalmente de Maria, que Jesus lhe confiou pessoalmente quando estava agonizante na cruz. Eis o teu filho e eis a tua mãe. João então levou Maria consigo e cuidou dela como a pessoa mais querida. João era o mais novo dos 12 apóstolos e o que viveu mais tempo sendo natural da Galiléia, região às margens do lago de Tiberíades. De uma família de pescadores, seu pai chamava Zebedeu e sua mãe Salomé. Seu irmão Tiago, chamado maior, também foi apóstolo. Ele sempre estava no meio dos poucos que acompanhavam Jesus nas ocasiões mais importantes. Esteve presente, entre outros momentos, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, na sua transfiguração e sobre o monte Tabor e durante a sua agonia no Getsemane. Momentos super importantes. Durante a última ceia, João ocupou o lugar de honra à direita de Jesus, em cujo ombro encostou a cabeça como um gesto de carinho. O Espírito Santo infundiu-lhe a sabedoria para que escrevesse seu evangelho na velhice. Foi o único apóstolo aos pés da cruz. Foi o primeiro a chegar ao túmulo vazio após o anúncio de Maria Madalena, deixando Pedro entrar primeiro por respeito ao mais velho. Transferiu-se com Maria para Éfeso, onde começou a sua pregação do Evangelho na Ásia Menor. Sofreu pela perseguição de Domiciano e foi exilado na ilha de Patmos. Com a chegada do novo governante Nerva, voltou para Éfeso, onde terminou seus dias com a idade em torno dos 100 anos, por volta do ano 104. O evangelho escrito por São João foi chamado de A Flor dos Evangelhos e Evangelho Espiritual, ou Evangelho do Logos, graças à perfeição da sua linguagem teológica e à invenção do termo polissêmico logos para indicar Jesus com diversos significados: palavra, diálogo, projeto, verbo. Em seu evangelho, a palavra crer é citada 98 vezes, porque somente assim se podia atingir o coração de Jesus. Maria aparece 2 vezes na narração de João, como nas bodas de Caná e no Calvário. A narrativa das bodas é de particular importância. Naquela ocasião, deu-se o primeiro encontro de Jesus com João. No entanto, a vocação de João, que com André já era discípulo de João Batista, ocorreu provavelmente em Betânia, às margens do Rio Jordão.
Isto porque, ao ver Jesus chegar, Batista o saudou como Cordeiro de Deus. O evangelista João ficou tão impressionado a ponto de recordar até a hora em que ocorreu o fato, a 10ª hora. Olha só, ele marcou o momento, a 10ª hora, ou seja, 16 horas, traduzindo para o nosso português. E não pôde mais deixar de seguir a Jesus. Então, não pôde deixar mais o Messias. Além do alto valor teológico, o Evangelho de João se diferenciou dos sinóticos pela sua ênfase à humanidade de Cristo, que emerge pelos detalhes de algumas narrativas, como sendo, por exemplo, tipo de frases que ele colocou. Jesus sentiu-se cansado. Olha aí. A humanidade de Jesus sentir-se cansado. Jesus derramou lágrimas por Lázaro. Ou sentiu sede na cruz. João escreveu também 3 cartas e o Apocalipse, o único livro profético do Novo Testamento. As Escrituras se concluem com este livro, que significa revelação, indicando a mensagem concreta de esperança. O livro coloca um ponto final no diálogo entre Deus e o homem. Desde então, coube à igreja falar e interpretar a ação de Deus no âmbito da história até o seu retorno definitivo à Terra no fim dos tempos. Nesse sentido, o Apocalipse é também uma profecia. Quanto às 3 cartas ou epístolas, foram escritas provavelmente em Éfeso, são textos sobre o amor e a fé que visam defender algumas verdades espirituais. Santa do dia 27 de dezembro, Santa Fabíola, viúva, que morreu no ano 400, de nobre família romana, fundou um hospital e dedicou-se às orações e ao serviço aos pobres. De acordo com o site do Vaticano, Fabíola era romana, de família nobre dos Fabi, ou Fabi, século IV, e casou-se 2 vezes. Permanecendo viúva, converteu-se ao cristianismo e vendeu seus bens para construir um asilo para doentes necessitados. Tornou-se discípulo de São Jerônimo na Terra Santa. Ao voltar a Roma, viveu como eremita e ajudou os mais pobres. Santo do dia 27 de dezembro, São Teodoro, monge e mártir, morreu mais ou menos no ano 841. Foi monge da Laura de São Sabas, na Terra Santa, preso e torturado em Constantinopla pelos iconoclastas, aqueles que detestavam as imagens. Morreu no cárcere, na atual Hisarlik, Turquia. Bem-aventurado do dia 27 de dezembro é o beato Alfredo Part, presbítero e mártir, morreu em 1936, era um religioso da congregação dos padres Escolápios, morto durante a Guerra Civil Espanhola, por ser sacerdote. Bem-aventurado do dia 27 de dezembro é o beato José Maria Corbin Ferrer, foi mártir e morreu em 1936, congregado mariano e membro da Juventude Católica, foi fuzilado num barco em Santander, na Espanha, durante a Guerra Civil Espanhola. Bem-aventurada do dia 27 de dezembro é a beata Sara Salcasi. É uma virgem e mártir. Morreu em 1944. Foi virgem da Congregação das Religiosas da Assistência. Foi fuzilada na Hungria, junto ao rio Danúbio. Bem-aventurado do dia 27 de dezembro. Temos um bem-aventurado que é o beato Francisco Espoto, presbítero. Morreu em 1964. Foi sacerdote da Congregação dos Missionários Servos dos Pobres, assassinado por guerrilheiros Simba quando era missionário em Biringi, no Congo. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Olha, vamos nos encontrar no juízo final. Seja batizado, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus como Deus no mistério da Santíssima Trindade, o Pai, que é o nosso Criador, o Filho Redentor Jesus Cristo e o Espírito Santo Santificador. E nos encontraremos com corpos transfigurados na parousia, na volta definitiva de Jesus.